Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui hoje com uma visita especial, né? Nós estamos passando por alguns momentos da nossa pandemia ainda que assola o mundo, o Brasil, e nós estamos ficando muito preocupados, né? Porque ontem chegamos ao número de 31 contaminados aqui em Teodoro Sampaio, fora Presidente Prudente, nossa região. Então hoje nós trouxemos, eu pretendo fazer isso mais vezes também com algumas outras pessoas, nós trouxemos a Marcinha, né, como é conhecida, e a Marcinha vai se apresentar, é da nossa comunidade, né, participa do nosso CCC, faz parte do nosso grupo dos 5, né, nossa equipe dirigente, e a Márcia é da saúde, né, e hoje ela vai falar para nós um pouco da trajetória dela dentro da área da saúde, e depois nós iniciamos o nosso bate-papo. Olá, boa tarde a todos os irmãos, né, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, né, e boa tarde também a toda a população de Teodoro Sampaio. Enfim, a gente agradece já antemão esse convite de estarmos aqui, expondo um pouco a situação em relação a essa pandemia, a Covid-19, e nós vamos, assim, detalhar mais um pouquinho de como que está aqui no nosso município, né? Como que a gente tem percebido que a doença tem se comportado, quais as faixas etárias, né, que estão mais acontecendo a doença. E a gente espera, assim, que a gente consiga o que a gente quer de maior, né, e está entregando, assim, as pessoas estarem muito conscientes do que estão fazendo. É mais isso aí que a gente assim, está querendo chegar mesmo no coração das pessoas, a conscientização mesmo. Sim. A Márcia, ela fez um vídeo conscientizando o grupo dos acólitos e coroinhas. E me chamou a atenção quando eu vi aquele vídeo, porque algumas pessoas pensam que a doença ela é longe de nós, né? Ela está longe de nós. Há dias atrás nós tínhamos 5, 6 casos confirmados, alguns suspeitos, e muitas pessoas confundem a doença com o desleixo, né? Pegou porque não se cuidou, quando não é, na verdade, bem assim, né, Márcia? Bem, nós sabemos que não só a nossa região, mas a gente vive isso, né, no mundo, né? Hoje o mundo sofre por conta da Covid-19. Em alguns estados a doença e em algumas cidades, ela dependendo da situação epidemiológica daquele lugar, ela tem se manifestado de formas mais graves e em alguns lugares ela tem se comportado de uma maneira mais branda. Mas o que importa é que, assim, a gente nunca vai saber como que a pessoa vai reagir àquela doença. Então, por isso que a gente, assim, reforça nos cuidados, nas medidas de proteção, de prevenção, porque a gente não sabe como que aquele indivíduo ele vai reagir quando for contaminado com a doença. Então, essa é a nossa grande preocupação. Então, Márcia, muitas pessoas, elas às vezes não compreendem quando a gente fala na respiração mecânica, o que é o respirador mecânico. E quando eu fui pesquisar para ver o que é o respirador mecânico, eu fiquei um pouco preocupado, né? E como eu sou da Pastoral da Saúde da Diocese, eu não gosto muito de falar se eu não conheço, né? E algumas pessoas dizem assim, nossa, mas o padre pensa em vírus, é vírus em tudo. E então explica, passa para aqueles que são leigos na área da saúde como eu, como funciona a parte da ventilação mecânica. E daí o médico ele vai estar anestesiando nessa pessoa, vai estar fazendo com que ela, num estado como se estivesse dormindo, vai introduzir um tubo pela boca e até a traqueia, para que aí fique uma conexão com um pouquinho desse tubo para fora da boca, e aí ele conecta esse ventilador mecânico para fazer essa função de ventilação no pulmão.
quando fala assim, a capacidade das UTIs está 97%, né? A capacidade está 99% dos leitos de UTI a nível de estado ou Brasil, porque a pessoa quando ela adoece pela Covid, quando ela tem complicações ao ponto de ir para a UTI pela Covid, ela não sai em 2 dias, ela fica de 15, às vezes fica 30 dias, e é a mesma pessoa utilizando o mesmo respirador. Então, por isso que assim, a capacidade vai se perdendo, né? Por quê? Porque não consegue desocupar em tempo hábil para que uma outra pessoa que precise utilizar. Então, infelizmente, a pior fase da doença é essa demora em restabelecer a saúde, né? Em melhorar para que ela saia da UTI e vai para um leito normal, né? Da enfermaria. Sim. Então, é muito importante a gente lembrar, a Márcia foi excelente na explicação, porque foi tudo isso que eu vi, né? E a foto me assustou, porque eu vi uma imagem, Márcia, que me deixou muito assim com medo, meu medo particular, que é ver algumas pessoas amarradas em decúbito dorsal, né? Elas estavam de bruço, com respirador e amarradas, sem se alimentar, só tomando alimento pela veia. Isso procede? Não. Não procede, Não, né? não. Então isso pode se chamar uma fake news. Sim, porque assim, quando a pessoa está acordada, ela não consegue deixar o ventilador trabalhar, né? Porque lá é programado tantas ventilações por minuto, né? No normal, um adulto, ele respira por minuto 20 vezes, sim, né? Ele puxa o ar, solta o ar 20 vezes no estado normal. Então, o ventilador ele vai ser programado, um exemplo, essas 20 vezes, né, por minuto. Quando a pessoa está acordada, ela não consegue, ela quer respirar e não consegue, e ela também não deixa o respirador fazer a função, e aí não consegue fazer uma troca gasosa legal. Então, por isso que geralmente os pacientes, eles são colocados para dormir, né? Sim, esse o termo, sedados, eles ficam dormindo. Por quê? Para que seja permitida essa ventilação de forma adequada, para que ele consiga, no tempo dele, começar a se reestruturar, restabelecer fisicamente, para tentar ser tirado o respirador por algum tempo. Sim. Então, o maior de todos os nossos medos acaba sendo causado mais pelo ser humano do que pelo próprio vírus. O vírus ele é muito grave, ele é muito sério, nós sabemos disso, né? Só que, como eu dizia terça-feira na homilia, na missa de São Camilo, nós causamos mais mal a nós mesmos do que o próprio vírus, porque entra briga política, entra briga partidária, entra briga porque eu concordo com A ou eu não concordo com B, eu vou tomar hidroxicloroquina, eu não vou tomar você toma o que você quiser, o que o médico lhe receitar. O médico vai entrar de acordo com você e você vai ter toda a liberdade de tomar ou não, né? Nem eu faço tratamento como psiquiatra e minha médica, ela sempre trabalhou comigo no que eu poderia tomar ou não, né? E se eu não me dei bem, trocou medicamento, até chegar no medicamento que eu tomo hoje. Então, eu acredito que mais sinceridades e menos fake news, porque eu fiquei com medo, Márcia. Quando eu vi aquela figura, eu fiquei com muito medo, porque eu falei, meu Deus, né? A que situação chegamos? Então, eu acho que o pânico generalizado, ele acaba sendo pior que o vírus. Sim? Sim. Assim, só colocando que às vezes as pessoas acham que assim, é um procedimento que não é doloroso, né? Porque o paciente está sedado, não vai ser doloroso. Só que, em pensar que ele, às vezes, ele está, primeiro, é doloroso sim, porque principalmente se ele está inconsciente, a família está consciente. Sim. E todos os dias ela tem medo de receber uma ligação do hospital dizendo que ele houve a pior ou que ele foi a óbito, não é mesmo? Então, há um sofrimento sim.
Há um sofrimento também, por quê? Porque às vezes são pacientes que já têm uma doença de base e que ela se complica, né? Às vezes por conta da medicação para manter esse paciente bem dentro de uma UTI, pode haver falência provisória de algum órgão. O rim, que no caso, por conta das medicações pesadas, pode dar uma parada. Aí tem que iniciar a hemodiálise, né? Então é um outro fator que também é preocupante. Então assim, nada é tranquilo, nada é simples, né? Quando se trata de agravamento de paciente, é uma caixinha de surpresa, tudo pode acontecer, né? Então, por isso que eu falo que é doloroso sim, porque pode haver complicações, pode começar o paciente começar a inchar, ferimentos por conta de excesso de líquidos no corpo, né? Que a gente fala a nasarca, que é aquele edema generalizado. Sim. Então, assim, são uma infinidade de coisas que podem estar acontecendo. Então, por mais que às vezes fala assim, mas sair tá bom, graças a Deus tá bom, só que nem sempre a pessoa pode sair da mesma forma que ela entrou. Sim. Né? E nem sempre a família também vai estar da mesma forma que isso aconteceu. Eu acho um trauma muito grande, só quem sabe, só quem perdeu, só quem teve com pessoas queridas, né, próximas nessa situação, que pode falar com propriedade o que é isso na vida, que essa doença na vida está sendo e será na vida de cada um. Sim. Né? Quando você falou isso, Márcia, eu lembrei de uma perda que nós tivemos há uns 2 meses atrás, logo no começo da pandemia, do meu primo Rafael. Ele é caminhoneiro como pai, meu pai, o Zé, meu primo, e o Rafael, pelo que tudo indica, pela quase certeza, morreu de Covid, né? Menino novo, trabalhador, só que, como você diz, né, uma perda de eu ter que conversar com meu primo por telefone, o pai do Rafael, e sentir que ele não pôde nem velar o filho, né? E de ele ter não resistido chegar à Santa Casa, de Presidente Prudente, saindo do Santo Anastácio, que dá uns 40 quilômetros no máximo, né, de uma pessoa morrer sem ar. Né? Então é uma situação que nós passamos na família. Ontem também conversando com uma pessoa aqui, veio devolver o dízimo e acabamos conversando, ela contando a situação de um primo dela também, que morreu também do Covid. E quando você fala que nada é fácil, não é. Porque essa preocupação de receber o telefonema ou do teu WhatsApp dar aquela piscada e você saber que ou a pessoa melhorou e graças a Deus, ou aconteceu de voltar para a casa do pai, você poderia dizer assim, nossa, mas padre, você tem medo da morte? Não é medo da morte, é uma dor de uma perda humana, né? A gente sabe que Deus está cuidando de tudo, está acima de tudo, mas é uma perda humana. E também, para não tomar o teu tempo muito, que eu sei que você está ocupadíssima lá no centro de saúde, eu queria que você deixasse, Márcia, uma mensagem para todos. Você, enquanto mãe, agora não como profissional, mas enquanto mãe e esposa, né? O que você diz, não só para a nossa paróquia, porque isso vai ser visto pela diocese inteira, né? Vai ser encaminhado para Pastoral da Saúde, isso vai ser visto pela diocese toda, né? E até muito mais, porque eu tenho amigos que moram em Portugal, então com certeza virão lá também. O que você diria, Márcia, nessa situação de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta perda, uma palavra de consolo, porque nós só ouvimos notícia ruim, Márcia. Eu acredito que nós
precisamos olhar para uma coisa que assim vai acontecer de bom, né? Eu sempre falo assim, não tem tempestade que depois o sol não nasça, né? Não tem noite escura que amanhã não venha. E que eu falo que a gente tem que se manter firme em Deus, né? Que eu vejo assim, que é o único que vai nos manter forte para passar por tudo isso. Eu tenho muita fé, mas muita mesmo, que todos nós vamos chegar lá no fim, sabe? Nós vamos lembrar disso como se fosse uma história que alguém contou, um livro que a gente leu, porque nem a gente mesmo vai acreditar depois que nós passamos por tudo isso. Mas eu acredito muito que nós vamos passar por isso, por tudo isso. Como mãe, como esposa, eu falo assim que eu sempre penso no cuidado, né? No cuidado. Às vezes eu vejo adolescentes na rua, às vezes indo para as festinhas, nas casas de amigos. Eu vejo muitas vezes pais de famílias, às vezes nos bares, nas calçadas, bebendo, né? Não que eu seja contra, né? Tá com um amigo, tudo, mas às vezes tira até a máscara, parece que eles vão contar um segredo, né? Agora estão cada vez mais se aproximando mais para conversar. E eu só coloco assim, tento perguntar para você, como você ficaria, como você se sentiria se você fosse o causador de uma coisa que não volta mais na sua vida, né? O que eu falo, uma coisa que não volta mais, é a vida do seu filho, a vida da sua esposa, é a vida, né, do seu esposo, que talvez porque você estar bem, você ter uma resistência bem boa, você conseguiu passar pela doença bem, mas para aquele que você levou não foi tão boa assim, não conseguiu suportar tanto assim. Será que a gente conseguiria viver com isso? Né? Será que eu sempre penso nisso, eu não conseguiria viver com isso. Então hoje as pessoas falam assim, é exagero, é tudo jogada de política, é tudo, isso não existe. Eu só falo uma coisa, nós estamos aqui hoje, neste momento, com a única certeza que a doença existe um vírus chamado Covid-19, os laboratórios que nós estamos colhendo, eles estão mandando lá o laudo detectável para a Covid-19, então a doença existe, né? Existem pessoas que se agravam? Existe. Existem pessoas que ficam bem e são assintomáticas? Existe. Mas eu não quero correr o risco de levar a doença e ter que provar na dor que ela existiu e foi fatal para alguém que eu amava, sendo eu responsável, podendo fazer diferente. Isso eu não quero, né? Isso eu não quero nem como profissional, nem como pessoa, nem como mãe, nem como esposa, nem como filha, porque eu tenho minha mãe e meu pai idoso. Desde março eu amo deitar no domingo no sofá da casa dos meus pais. Desde março eu não sei nem com que jeito que tá o sofá mais. Então, isso é cuidado agora. Sim. Isso é cuidado. Isso é amor. Isso é amor. E isso também é obediência, né? Eu falo que neste momento não adianta a gente ficar brigando, discutindo. Isso é mentira, não adianta. O que adianta é a gente, se você precisa trabalhar, por favor, faça da maneira certa. Não pense só no dinheiro, mas eu sei que você precisa sobreviver, mas pense o amor que você tem na sua família. O amor que você sabe que, por exemplo, aquele seu funcionário, ele tem uma família. Dê condições dignas dele trabalhar também, para ele também se proteger frente à doença. Eu só falo isso, que nós estamos crescendo o número de casos, a faixa etária, pessoas que trabalham de 30 a 50 anos, a maioria dos casos que a gente está tendo no município.
Tem casos sim que a gente ficou com medo de perder. Tem casos de profissionais de saúde que adoeceram e nós ficamos com medo de perder. Mas Deus é infinitamente maior, infinitamente misericórdia. E graças a Deus essas pessoas se recuperaram. Todas, nenhum internado, Todas, né? Graças a Deus. Hoje nós temos dois internados que são suspeitos, não são Sim. confirmados. Já foi coletados os exames, mas infelizmente não chegou ainda. Só que eu tenho certeza também que Deus agirá com essas vidas também. Nós não vamos perder nenhuma, se Deus quiser. Só que a gente precisa, por favor, que as pessoas façam a parte delas. Por favor, às vezes a gente não está vendo bailes, clubes funcionando, mas a gente sabe que as pessoas estão se aglomerando em chácaras, em sítios, em casas, né? 20 pessoas. Tenha a sua casa como o seu santuário, a sua família. Quem entra e quem sai de lá é ela, né? Proteja a sua família, ela é o abrigo dela. Sim. Tá? Eu fico assim pensando daqueles que trazem amigos para fora e tem seus filhos pequenos que eles não têm opção de sair dali. Eles não sabem o que é bom, o que é ruim. Sim. Se o pai e a mãe permitiu para eles, está bom para eles. E amanhã e depois? Eu falo assim, é uma coisa, eu acho que agora o momento não é brigar, né? Nós aqui não estamos querendo que ninguém deixe de viver e as pessoas sejam infelizes. Não é esse o propósito. Mas é que assim, assim, meu pai e minha mãe desde março não saem de casa. E a gente faz as coisas para eles, e a gente deixa as coisas para eles lá na calçada, para compra, pagar as contas, recebe conta, essas coisas. Eu sei que muitos sentiriam também de ver que às vezes numa infelicidade, porque às vezes eu trabalho na área da saúde, eu preciso fazer as coisas por eles, que Deus permita que não, mas se por conta da minha pessoa, meu pai e minha mãe adoecer, eu ficaria muito chateada de saber que teve pessoas que não fizeram nada certo, não colaborou e acabou trazendo para mim e eu levei para os meus pais. Sim. Ou para meus filhos ou para o meu esposo. Então eu falo que é o amor ao próximo. É o segundo mandamento maior que Deus deixou para a gente, né? Então é o que se resume isso. O amor ao próximo. Então as minhas atitudes estão afetando até que ponto o outro. Até que ponto o outro está sendo feliz com as minhas atitudes. Né? Então, a responsabilidade minha também com a vida do outro. Né? Eu acho que seriam esses questionamentos e essa reflexão que eu queria deixar para as pessoas hoje. Sim. A Márcia, ela foi bem educada quando ela foi falar a respeito da dor que a gente sentiria, né? Se algo acontecesse. Eu vou ser um pouco mais agressivo nessa situação. Precisamos compreender o quanto é sério. Por exemplo, você tem uma arma de fogo na tua casa. Aconteceu um acidente, teu filho pegou. E ele tirou a vida dele com essa arma de fogo. Como você se sentiria? Sabendo que você, de forma direta ou indireta, contribuiu para que aquela vida fosse perdida. Mais ou menos isso. Né? Mais ou menos isso. Porque a arma de fogo estava guardada. O vírus também pode estar em você, pode estar em mim, e eu não sei. Né? Márcia, eu quero imensamente agradecer, em nome da Pastoral da Saúde da Diocese, da Dona Helena, que é nossa coordenadora, da Dona Nadir, né? Dona Graça, que são nossas membros da pastoral, e eu quero agradecer em nome da paróquia e do município de Teodoro. Por quê? Primeiro porque eu me sinto cidadão teodorense, né? E de fato, pelo título, sou. E porque você representa aqui hoje
médicos, enfermeiras, enfermeiros, agentes de saúde, profissionais de todas as áreas que engloba tanto hospitais, como centros de saúde, como posto onde você trabalha, da limpeza a todos que trabalham, né? Porque vocês são área de risco extremo, né? Porque você não sabe se eu vou chegar lá e eu vou estar contaminado, né? Como eu fui para o hospital, cheguei, tive uma conversa com o atendente, fui feito alguns exames, tudo, fui testado para Covid, deu negativo, né? Estou fazendo alguns exames também, pedido do infecto, mas se deu, não deu nada, né? O exame de sangue deu negativo, mas eu fiquei o tempo todo pensando, porque a Geisiane me acompanhou, ela foi comigo, a menina que estava na recepção do hospital, ela estava de máscara, tudo, mas ela pegou minha carteira de identidade, ela pegou o meu cartão da Unimed, então também coloquei em risco, né? Aquele que levou o balão de oxigênio para dentro do quarto, aquele que... Então, é isso que eu quero mostrar para os meus funcionários todos os dias. Eu faço questão de, nesse tempo da pandemia, eu não vejo minha mãe desde dezembro, desde janeiro. O último dia que eu vi ela foi dia 1º de janeiro, depois não vi mais. Nem minha mãe, nem meu pai, só por WhatsApp muito de vez em quando. Mas eu faço questão de estar todo dia aqui com eles, né? Porque da mesma forma que eles têm família, eu volto para minha casa, eu volto só. Mas eu volto com eles, eles voltam para a casa deles e eu estou junto. Então, nesse momento, como você mesmo diz, eu quero agradecer imensamente pela saúde, né? Nós passamos pelo futebol, me desculpa, tem quem gosta, mas chamar um jogador de herói nunca me passou pela cabeça. Eu acho que herói hoje são os profissionais de saúde, os médicos e enfermeiros que estão muito próximos, os que estão na equipe de saúde, porque a equipe é formada do faxineiro ao médico, né? Então, esses são de fato heróis. No mundo, né, de ver mais de 90 irmãos meus só na Itália morrerem, sacerdotes. No Brasil, muitos perderam a vida, né? Até bispo estava muito mal esses dias também. Não nosso, mas o bispo de Palmares, se não me engano. E eu quero deixar esse momento para nós de Teodoro Sampaio, para nós da Diocese, para nós que vamos ouvir isso como um alerta. É um profissional da saúde falando. Por isso que eu pedi para ela deixar essa fala de mãe, porque ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, mas ela tem que sair de casa todos os dias para trabalhar, para estar lá esperando para que nada de ruim aconteça e, se acontecer, se colocar na linha de frente. Então, Márcia, leve meu abraço a todos e, de maneira especial, uma bênção a todos, porque eu creio que quando fazemos com amor, eu sempre digo isso, quando vou celebrar uma missa de formatura, quando nós fazemos com amor a profissão que escolhemos, nós nunca trabalhamos um dia na nossa vida, porque nós fazemos com amor. E o que se faz com amor não é trabalho, é vocação. Amém? Amém. Deus abençoe. Muito obrigado por ter vindo. Não vamos poder dar um abraço, mas sinta-se abraçada de longe. Amém. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço. Muito obrigada.